Eu comecei como faxineira em um escritório, consegui uma entrevista de trabalho mesmo sem a vaga existir. Atualmente trabalho como especialista de marketing digital aqui na Europa, nessa mesma empresa. E isso eu consegui em 6 meses e mesmo sem ter inglês nenhum. Sério, inglês nenhum. Agora eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui isso. O meu nome é Camila Odilon. Atualmente eu moro em Dublin, na Irlanda, e nesse canal eu vou estar sempre compartilhando conteúdos para quem deseja trabalhar com marketing no exterior. Por isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve para você não perder os conteúdos que eu vou estar compartilhando aqui semanalmente. Para tornar essa explicação mais organizada e para facilitar o teu entendimento, eu dividi em 3 tópicos. O primeiro tópico é entender bem o teu ambiente e fazer networking. Quando você está em um lugar novo, independente se é um país novo, uma cidade nova, uma empresa nova, é super importante, antes de você começar a colocar currículo para conseguir um trabalho, que você entenda o teu ambiente. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz assim que eu cheguei aqui na Irlanda, eu procurei por profissionais da área de comunicação, profissionais da área de marketing, brasileiras que estavam aqui e que procuravam também por trabalho, para tentar entender qual seria o melhor caminho para me seguir. Além disso, eu procurei também por eventos. Eu encontrei eventos em plataformas como Meetup, eu encontrei eventos também em uma plataforma chamada Eventbrite. Eu não sei como se pronuncia bem, mas eu sei que escreve Eventbrite. Eu vou deixar aqui na descrição os links. E também encontrei grupos dentro do LinkedIn e encontrei grupos no Facebook também. Nada foi tão efetivo quanto um grupo que eu encontrei por uma colega que eu conheci aqui em Dublin. E ela me apresentou um grupo chamado Café com Marketing. Nossa, esse grupo me ajudou muito, porque tem muitas brasileiras que estão morando na Europa e que tem anos que moram aqui. Então, assim, essa foi a minha experiência, mas eu super indico que, independente para onde você vá, onde você esteja, você primeiro entre em contato com pessoas, entenda o cenário, sabe? Para que você não fique perdido e utilizando uma estratégia ruim. Então, eu acredito que essa dica ela é bem legal. O segundo tópico é estude e foque. Por mais óbvio que isso pareça, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Tem gente que está aqui na Irlanda há mais de 2 anos, há mais de 1 ano e ainda não fala inglês. Mas eu não estou falando de falar perfeitamente, porque o meu inglês é terrível. Eu estou falando que realmente não se dedicou. Focou mais em dinheiro do que nos estudos e, enfim, é isto. Assim que eu cheguei, 1 mês e meio depois, iniciou a pandemia. Então, eu aproveitei o período pandêmico para estudar. Estudar inglês, já que eu não tinha inglês nenhum. Em seguida, eu consegui uma bolsa de estudos em uma ONG chamada Inco Academy. Gente, as aulas da Inco Academy, por vezes, são melhores do que aulas em faculdade aqui na Irlanda. Então, eu consegui uma bolsa para web design. E isso é super interessante, porque eu tenho várias experiências no Brasil, mas eu não tinha nenhum certificado, nada sendo feito aqui na Irlanda. E isso, com certeza, é valorizado. Além da Inco Academy, eu também me inscrevi em um projeto em UK chamado Internship. É um estágio online onde várias pessoas de vários lugares do mundo participavam e foi bacana porque empresas como Google Enterprise participaram disso e foi sensacional, sensacional. E também procurei por uma imersão de carreira internacional e encontrei o eDublin Pro, que é um curso do eDublin. eDublin é um canal gigante aqui na Irlanda, onde tem o fundador, que é o Edu. Ele tem uma baita experiência, mora aqui na Irlanda tem anos, e isso foi muito importante para mim, porque ter alguém conversando comigo, ter uma imersão de um fim de semana com alguém que tem experiência, que sabe o que está falando e que poderia me trocar uma ideia comigo e me dar o caminho das pedras, seria incrível. E foi o que aconteceu, foi muito bom, tive vários insights. Então, entenda, enquanto muita gente estava aproveitando para fazer festinha, para beber, para sair, eu realmente estava em casa estudando, fazendo curso
tudo que tinha, eu tava entrando. E eu vou deixar os links também desse curso aqui na descrição. Tem uma entrevista que o Edu me convidou para explicar como foi que eu consegui o meu trabalho e como foi que eu fui, como foi que ele me ajudou, né? Porque essa é a grande verdade, ele realmente me ajudou. E eu vou deixar também esse link da entrevista que eu dei para o EW aqui na descrição. E antes de falar para você como foi mesmo o momento que eu consegui a minha vaga de trabalho, comenta aqui de que lugar você é do Brasil e sobre os teus desafios e os teus planos. Eu amaria saber, porque eu acredito que esse conteúdo não é só eu falar a minha experiência, é uma troca. É isso que vai ser bacana pra gente construir uma comunicação legal e para que eu possa compartilhar mais conteúdos interessantes para você. E agora vamos para o último tópico e para eu contar exatamente o que aconteceu no dia que eu consegui o meu trabalho. Terceiro e último tópico. Crie as oportunidades e não tenha vergonha do seu inglês. Assim que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu trabalhava por uma agência de trabalho chamada Kaizen Recruitment. E aí, eu trabalhei pela Kaizen só um mês, porque foi logo no início da pandemia. Acho que um mês, né, após pandemia. E aí a Kaizen me demitiu. Só que o que eu fiz? Na mesa dos gerentes, do gerente financeiro e da gerente de RH, eu deixei um bilhetinho falando que tinha gostado muito de trabalhar lá, que agradecia a forma em que eles tinham me tratado, enfim. Coloquei uma mensagem personalizada para cada pessoa, deixei na mesa dela, deixei com o meu contato, dizendo que se precisasse dos meus serviços de limpeza, poderia me contactar novamente. E foi exatamente o que aconteceu. 2 semanas depois, a gerente de RH entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de voltar ao trabalho, só que com uma quantidade menor de horas. Eu falei, lógico que eu quero voltar. Essa empresa já era uma empresa que eu enxergava, em que eu poderia entrar e ficar, porque eu gostava muito do ambiente. Eu gosto muito do ambiente, gosto das pessoas, gosto da forma como eles me tratam, eles são muito pacientes. E isso seria um ponto muito importante pra mim, que não tinha inglês nenhum, né? Que só consigo me comunicar bem. Então, esse foi o primeiro ponto. Veja, normalmente as pessoas fazem o que quando são demitidas? Vão embora e tchau. Eu não desisti porque fui demitida. Eu deixei um bilhetinho para cada pessoa. Eu não quis fechar as portas e foi exatamente o que aconteceu. Então, isso, na minha visão, é algo simples, mas algo realmente importante para que a gente comece a criar as nossas oportunidades. O outro momento em que eu criei a oportunidade é porque eu ficava observando o que eles faziam e tentava entender se eles mexiam com rede social. E lá, fazendo clean, eu olhava para a tela do computador, via eles abrindo o Google Meu Negócio, via outra pessoa fazendo disparo de e-mail marketing, só que tudo muito iniciante, sem muito planejamento. Então eu fiz, entendi, esse lugar está precisando de marketing digital, mas ainda não tem um profissional qualificado para isso. Então eu já comecei a enxergar uma oportunidade de negócio para mim. E aí, num belo dia, que eu tava fazendo o meu trabalho de cleaner, né, fazendo meu trabalho de faxina no trabalho, eu parei o aspirador e perguntei para uma das funcionárias, que hoje é minha colega de trabalho, falei assim, fulana, o que você acha de marketing digital aqui nessa empresa? E ela falou para mim, Camila, a gente tá tentando, iniciamos alguns trabalhos, mas a gente não tem experiência. E eu falei para ela, estou pronta, querida, eu estou aqui, eu tenho experiência. E ela falou assim, ela me olhou meio, né? Como assim, querida, você trabalha com faxina? Não, ela não foi preconceituosa, não. Mas assim, é estranho, né? Não, uma pessoa tá fazendo faxina no seu trabalho, você não imagina que ela tem 6 anos de experiência com marketing digital, foi diretora de marketing, você não imagina isso, né? Você acredita que a pessoa é qualificada para estar fazendo o que ela tá fazendo. Então ela perguntou pra mim, você tem um currículo? Falei, agora. Imprimi o currículo, baixei no computador dela, imprimi na empresa, mostrei pra ela. Ela achou interessante e começou a me fazer algumas perguntas. Eu comecei a responder e no mesmo dia em que eu estava nessa empresa, ela perguntou pra mim, Camila, você tem disponibilidade para uma entrevista de trabalho amanhã? E eu falei pra ela, com certeza. Gente, no outro dia eu tinha vários outros trabalhos. E o que eu fiz? Eu paguei para outras pessoas irem por mim nesse trabalho, nos outros trabalhos. E me coloquei à total disposição. No outro dia, fui para a entrevista de trabalho. Só que eu fui de uma forma diferente. Como eu estudei, como eu me preparei, eu não fui simplesmente para a entrevista com o currículo na mão.
eu preparei um dia antes uma apresentação, uma espécie de mini consultoria apresentando o que eu poderia fazer de bom nessa empresa. E aí eu deixei um rascunho, o documento, e quando eu entrei na sala para conversar com o dono da empresa, eu enviei para ele. E eu falei, acabei de te enviar um e-mail. Ele falou, não recebi. Eu fiz, não, você pode checar? Eu te enviei agora. E aí quando ele abriu o documento, que ele viu o documento, ele viu a apresentação, ele ficou impressionado. E essa estratégia foi por quê? Primeiro, porque foi um insight muito bom que o Edu me deu. Segundo, porque quando eu entrei na sala, para a entrevista, eu pensei, eu não tenho inglês suficiente para conversar com ele, para explicar tudo que eu preciso explicar. Eu realmente preciso de um elemento chave para conseguir fazer com que ele dê mais atenção às minhas qualidades, ao que eu posso oferecer para a empresa, do que a minha comunicação em si. E isso super funcionou. Então, essa foi a forma em que eu encontrei de ter sucesso com o que eu queria, de fazer diferente, dele ficar realmente impressionado e me dar uma oportunidade. Ele virou o meu currículo e perguntou, quando você pode começar a trabalhar? E eu comecei a trabalhar uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois 2 vezes por semana. Eu comecei a trabalhar todos os dias com marketing, porque assim, eu trabalhava na sexta-feira e na segunda-feira com marketing, mas na terça, quarta e quinta eu trabalhava com a limpeza. E aí depois eu passei a trabalhar só um dia com a limpeza e depois eu não trabalhava mais com a limpeza. E agora já estou alguns meses no trabalho, estou super feliz e é isso, sabe? Assim, o meu inglês vem melhorando a cada dia, as coisas vêm melhorando bastante, mas os desafios eles realmente não acabaram. Então, como vocês puderam ver, para conseguir o meu trabalho aqui na Europa, na área de marketing, eu não botei o meu currículo, esperei me chamarem, eu não fiz o processo padrão, porque eu enxerguei que a maioria das pessoas que estão aqui não consegue, não tem sucesso com esse tipo de estratégia. E por isso, eu vi que eu precisava criar a minha própria metodologia. Nessa metodologia, eu dividi em tópicos onde a melhor coisa para se fazer é entender melhor o seu ambiente e fazer networking, depois estudar e focar, depois criar as suas oportunidades e não ter medo do seu inglês ruim. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, me dá esse retorno para que eu possa entender se esse conteúdo realmente tem valor, é interessante e se eu devo estar compartilhando mais para você. Muito obrigada e até a próxima!